strong. Estamos de volta, estou aqui com o servidor comissionado Antônio José, uma pessoa das mais respeitáveis aqui do nosso município, foi comandante da Guarda Municipal, é um militar formado. E aí a gente vai perguntar, Antônio José, em primeiro lugar quero lhe agradecer, viu, pela gentileza de você estar aqui com a gente. E eu gostaria de te fazer algumas perguntas e espero que você concorde que eu vou fazer pergunta para te arrochar. Tem algum problema? Não, tem não. Tem não. Eu quero agradecer. Boa noite a você, Fred. Boa noite a você que nos assiste, né? Eu agradeço o convite, a honra de estar aqui, até para a gente trazer esclarecimentos, aquilo que for possível, né? Dado a tanta conversa, por assim dizer, desencontrada, né? Que está havendo em relação à pauta que nós temos hoje no município, essa demanda que tem acontecido em relação às questões da Superintendência de Arrecadação Tributária, a questão que a gente tem aí hoje em relação a alguns ilícitos que vinham acontecendo na nossa Superintendência. Então, Antônio José, a pergunta que não quer calar. Antes eu vou falar um comentário aqui. No primeiro programa que eu fiz, nós falamos sobre de que o vereador Portela não estava cassado, e a gente viu até alguns operadores do direito falando, e pessoas também, repórteres, e aqueles que eu acho isso, acho aquilo, e acabou, e a nossa posição sempre foi de que o mandato dele não estava cassado, é tanto que hoje ele reassumiu o seu mandato, e amanhã é feriado, sexta-feira é ponto facultativo, mas na próxima quarta-feira o vereador Portela estará no plenário, né, estará exercendo suas funções de vereador, e é por isso que esse programa tem o nome de A Última Palavra. Então, Antônio José, a pergunta que eu faço para você é o seguinte: foi deflagrado um processo, né, nesse processo ficaram envolvidas várias pessoas, algumas com restrição de liberdade, e nós sabemos que o servidor municipal é a primeira linha de defesa da sociedade. Onde não há um servidor corrupto, também não há um político corrupto. Então, não há como um gestor eleito pela sociedade praticar algum ato de corrupção se não tiver, claro, o conluio de servidores que são aquelas pessoas que vivenciam, né, a máquina pública, a máquina municipal. Então a pergunta que eu quero falar, que eu quero que você responda para toda a sociedade que está nos ouvindo, é isso. Quem disparou o gatilho? Porque é o seguinte, o negócio está funcionando perfeitamente. Então, alguém disparou um gatilho que deflagrou aí, assim, que atingiu mortalmente uma suposta organização que possa ter estado na Superintendência de Fiscalização Tributária. Então a pergunta, primeiro, quem ou o que ou qual instituição foi responsável por descobrir esse esquema e tornar público? Bom, Fred, vamos lá, vamos tentar ser o mais sucinto, né, o mais esclarecedor possível para a nossa comunidade. Há pouco mais de um ano e meio, né, tornou-se público uma questão de um escândalo de corrupção, de extorsão por parte de um fiscal de tributos. Um vídeo, né, foi, por assim dizer, lançado na rede por um empresário da cidade. Mas antes mesmo da divulgação desse vídeo, no final de 2020, né, para 2021, a Receita Tributária do município, a Superintendência de Arrecadação, ela já de ofício ela recebe um parecer, tá, do Tribunal de Contas dos municípios. Então o TCM se manifesta pedindo esclarecimentos de algumas baixas, por assim dizer, um pouco fora do comum,
Eu vou te explicar. O tributo ele pode ter uma baixa, desde que justificada. É lançado um tributo para uma área, por exemplo, para uma igreja, você justifica aquela baixa. Né? Perfeito. Só que havia um número muito elevado de baixas. E o tribunal, quando você baixa um tributo desse, você está deixando de arrecadar. Certo? É uma renúncia. Uma renúncia de receita. Vamos lá. Quando a superintendência recebe esse documento e vai tentar entender quais são os questionamentos, de fato, identifica algumas baixas, algumas prescrições, cancelamentos de tributo, e no campo de justificativa, quando ela não era inexistente, ela não era plausível, ela não era clara. Com isso, essas receitas, esses tributos, por assim dizer, melhor dizendo, eles são reabilitados. Tá? Você me permite? Por favor. Só para que você entenda. A Receita Tributária, ela cobra os tributos, os impostos. Só que muitos impostos são isentos. E são isentos. Muitos contribuintes são isentos. E são isentos legalmente. São aposentados, pessoas com doenças terminais, igrejas, templos religiosos, tudo isso. Prédios públicos. Então, todos esses têm, sim, a sua isenção de impostos. Mas elas são justificadas. Mas há, eu não sei o número exato, centenas, talvez, milhares de... Um número bastante elevado. Mais de 1000, com certeza, porque só templos... Sim, bem mais, aposentados, bem mais. Vamos dizer, milhares de isenções de impostos no município que são legais. Aí o que o Antônio José está falando é que o Tribunal de Contas dos Municípios percebeu que havia um excesso, ou eles fazem tipo um experimentar da sopa, né? Assim, de 246 municípios, ele pega alguns em que eles avaliam, não, eles já vão em cima. Quando tem essa irregularidade em demasia, eles perceberam por isso? Vamos lá, nos impostos, na verdade, não é a renúncia, tá? É uma baixa por imposição da lei. Então, esses, por assim dizer, esses contribuintes, vamos dizer assim dizer, eles são isentos. Perfeito. Mas vamos lá, vamos para essa parte aí que é a mais importante. Quando a Receita Tributária começa a auditar, por assim dizer, essas baixas indevidas, começa a ser reabilitada. Tá? Então, os contribuintes que tiveram lá, que eram suas certidões negativas, expedidas pelo município, comerciantes, pessoas autônomas, eles, uma vez que têm essas dívidas identificadas como baixadas, prescritas, canceladas de forma irregular, elas são reabilitadas. Então, o contribuinte passa a ter a sua certidão positivada. Mas quem identificou isso foi o Tribunal de Contas dos Municípios. Ele identifica de uma forma, por assim dizer, quase que superficial. Quem vai dizer isso de forma taxativa é a superintendência. No caso, ele lança a suspeita. Isso. E a confirmação é por parte da tributária municipal. De arrecadação. Exato. Entendi. Então, quando é identificado esses tributos baixados ou cancelados de forma irregular, ele é reabilitado. O que aconteceu? Qual foi a consequência disso? Então, quem inicia essa ação, por assim dizer, é o Tribunal de Contas dos municípios. Então, foi o Tribunal de Contas dos Municípios que disparou o gatilho. Isso. Ok. A Superintendência de Arrecadação Tributária, ela então entra com uma auditoria. Nesse momento é começado a investigar várias ações irregulares por 2 servidores específicos que são investigados hoje. E isso é público para todos. A servidora Gabriela e a servidora Bruna. Com um número elevado de baixas sem justificativa, ainda nesse período, é pedida uma abertura de processo administrativo. Disciplinar, o PAD, para essas 2 servidoras.
começamos aí a sofrer algumas ameaças veladas. Onde é que a gente entra aí? Bem no início ainda, o prefeito nos convoca. Por favor, Sim. Antônio José, só para a gente seguir o roteiro aqui, para você que está nos assistindo. Por exemplo, o que o Antônio José está falando é que, a partir do momento que o tribunal suspeitou, a tributária do município imediatamente colaborou e fez diligência, investigou. E o que acontecia? Por exemplo, eu tenho que ter a certidão negativa do município. Aí, para mim ter a certidão negativa do município, vamos dizer que eu sou dono de muitas terras e eu estou devendo muito. Aí, um servidor chega e diz o seguinte: ó, você está devendo, vamos pôr aí, 500 mil, mas se você me der 300 mil aqui, você ganha 200 mil, ou você me dá 200 mil e eu anulo a sua dívida, junto ao sistema de arrecadação do município. Não é isso? Isso. Aí, o que aconteceu agora? Pessoas mal intencionadas, eu vou colocar como suspeitas, porque nós não somos juízes, nós não julgamos, quem vai julgar é a justiça. Mas então, pessoas supostamente de má fé alteravam esses dados. Era isso, Alteravam esses dados, então... colocava a justificativa. Quando colocava, elas eram inconsistentes. Desarrazoadas. Completamente. Com isso, vamos lá. Nós vamos chegar aqui no texto. Aí só para terminar. Aí, o que aconteceu? Quando é descoberto que a minha dívida, que eu já tinha pago para essa pessoa anular, e ela anulou o sistema, mas de forma irregular, a tributária positivou a minha certidão. A minha certidão. Então a minha dívida voltou a não ser paga. Aí eu vou lá no tributário, peraí, eu paguei. Pagou para quem? Paguei para fulano lá. Mas essa não é a forma correta. De qualquer forma, é uma corrupção passiva. É porque nós tem vamos o chegar nesse corrupto ponto. e o corruptor. Exato. E aí, a pergunta, para você entender, né? E aí eu paguei errado e vou ter que pagar de novo. É o barato que sai caro, né? Além de você se tornar um criminoso, porque é o corrupto passivo e o corrupto ativo é do outro lado. Então, é possível. Essa é só questão até aí. é que quando esses tributos eram pagos de forma irregular, na verdade essa receita não vinha para o município. É como o senhor explicou. O cidadão devia lá 100 mil reais de tributos, o fiscal abordava esse contribuinte na rua e fazia uma oferta bem, por assim dizer, atrativa, vamos aqui imaginar, por 30 mil reais, ele pagava esse valor e tinha os seus tributos cancelados. Ou, de uma forma ilegal, baixados no sistema do município. Perfeito. Porém, um outro grupo que foi abordado de cidadão, de contribuinte, de forma inocente, acreditavam estar pagando aquele tributo para o município. Esses procuraram a superintendência. Porque, de repente, o comerciante que estava ali, precisava emitir uma nota, não pôde mais, porque ele tinha uma certidão positiva no município, porque ele tinha dívida de tributos. Esse procurou a superintendência. E o que ele falava assim? Peraí, eu já paguei o tributo. Olha, eu sou, infelizmente, a forma como foi paga foi ilegal. Nós estamos com um processo aqui em andamento, uma auditoria, estamos identificando baixas irregulares e a do senhor está comprometida, por assim dizer, está no meio desse sistema. Tá, mas eu não entendo como é que você paga inocentemente, Antônio José. Você me desculpa o que eu vou falar. Pode falar. Mas como que a pessoa paga inocentemente uma dívida irregular, se ele tem que pagar numa conta da prefeitura? Ele paga em dinheiro? Ou ele paga, ou por exemplo, o servidor alterou o número da conta, que a pessoa, em vez de pagar para o município, estava pagando na conta dessa pessoa? Como é que seria? Eu não vejo inocência. A pessoa que foi lá depois,
Eu acho que ela foi lá porque ou Ela tanto foi ludibriada que as pessoas, algumas, temos mais de um caso, alguns casos, ele faz a denúncia por escrito na superintendência, tá? Denunciando o fiscal, seja o Paulo, seja a Bruna, tá? Que foi procurado em seu comércio, teve a proposta de pagamento dos impostos de forma legal, na interpretação desta pessoa, e ele pagou. Inclusive nós temos, foi apresentado para nós, recibos de banco, depósitos na conta da pessoa, do servidor. Juntamente com isso, aí eu não quero fazer juízo de valores, da inocência, da boa ou má fé dessa pessoa. Mas eu não faço, cabe, eu faço. Essa mesma pessoa... Como é que eu vou pagar uma dívida para o governo e pago uma conta particular? Eu quero entrar no terceiro ator, por assim dizer, disso tudo que está acontecendo, que é o Ministério Público. Veja bem, nós tínhamos o primeiro, que era o Tribunal de Contas, o TCM. Nós temos agora o envolvimento da Superintendência de Arrecadação Tributária e agora nós já temos o envolvimento do Ministério Público. As pessoas procuraram o Ministério Público, chegaram a apresentar uma denúncia para nós, num Ctrl+C, Ctrl+V, a mesma denúncia do Ministério Público, idêntico, tá? Relatando os fatos, de que forma foi procurado, de que forma foi acordado, de que forma foi pago. Então, veja bem, que eu vejo boa fé nessa pessoa. Inocência, sim. Má fé, não. Tá? Mas não cabe a mim fazer esse juízo de valores. Essa pessoa procura o Ministério Público. O Ministério Público provoca, novamente é provocada a superintendência. Ele nos exige um relatório completo, uma auditoria de toda a movimentação daqueles servidores. Foram 1 ano e meio para chegarmos a um denominador, a um relatório final que é encaminhado ao Ministério Público. Isso não foi uma ação deliberada da superintendência, da superintendente, que nós ainda vamos chegar nesse ponto, que também foi acusada indevidamente, injustamente, infundadamente por uma vereadora. Nós vamos chegar nesse ponto. Ela apenas cumpriu de ofício. Ela recebeu uma ordem, por assim dizer, um comunicado do Tribunal de Contas do município, depois ela recebe do Ministério Público e ela faz o seu trabalho. Ela é obrigada a fornecer informações. Então, de posse dessas informações, o Ministério Público chega às suas conclusões, que aí eu não vou aqui fazer juízo de valores. E provoca aí mais um quarto ator, um quarto órgão, quem é? Polícia Civil. Tá? E aí nós vamos chegar lá na frente, já nas investigações, nos servidores que estão sendo investigados e que tem, por ordem judicial, porque foi apresentada a denúncia, busca e apreensão em suas casas, e a coisa começa a se desenvolver cada dia mais. É uma bola de neve que não para. Aí temos aí, hoje, eu não sei como isso é chegado, há tantas denúncias que foram aparecendo de um ou outro servidor, principalmente com a comunidade, ou perdão, com alguns comerciantes. Ok, eu vou acreditar para não perder a amizade. Pelo que você está me passando aí, existem pessoas de tanta boa fé, sim, que parece que eles se deixam impressionar, talvez por conta do aparato, né, da própria a estrutura da superintendência, a administração, Fred. Eu quero te interromper. A pessoa acredita naquilo que quer. A pessoa procurava a superintendência de boa fé para ver quais eram os seus débitos, tá, com o município. Ou o fiscal ia lá... Não. Anterior, ele ia lá e o fiscal olhava lá assim, ó, o senhor deve 15 mil reais. Dá um exemplo. Que é muito no varejo, né? Volumes maiores e expressivos de dinheiro são poucos, mas temos casos aí de quase R$1 milhão. Veja bem, então, o fiscal, identificado em viatura do município, da Receita Tributária,
Ia lá no comércio, o senhor está devendo ao município 15 mil reais, inclusive o senhor esteve lá na semana passada, houve casos assim, nós vamos ajudar o senhor não foi muito, por assim dizer, não te explicaram os seus benefícios, o senhor pode fazer um refis, o senhor tem vários descontos que não lhe foram passados, eu vou ajudar o senhor. E se identificava muitas vezes até como candidato, né? Então criava já um vínculo. Você chega com uma proposta onde você vai ter uma economia financeira e que é lícita, legal para você, bacana. Pô, então o senhor vai me ajudar? Eu vou. Amanhã, olha, o débito do senhor é 15 mil, amanhã eu vou estar com a sua certidão negativa aqui, o senhor não vai lhe custar nem 8 mil reais. O senhor tem condições de pagar 8 mil? Mas só pode ser agora. Não, assim eu consigo. Ele ia lá, fazia as baixas indevidas. Quem fazia a baixa? A servidora Gabriela. No outro dia, o fiscal Bruna estava lá, numa viatura identificada, fiscalização tributária, está aqui sua certidão. A pessoa pagava, porque acreditava que, de fato, o município ou a gestão estava envolvido naquilo aqui, nos tributos. Mas não é uma questão da gestão, não é uma questão do município, não é a receita, não é a superintendência, é o servidor que é corrupto. É ele que é o corrupto. Então esse é o servidor que foi denunciado no Ministério Público por essa pessoa que foi lesada, porque ela foi vítima desse sistema corrupto. Agora fica muito claro, eu quero pegar um gancho aqui, o senhor não vai me interromper dessa vez não, tá? Agora você fica quieto aí, porque há uma falácia, principalmente da vereadora Cláudia, de que esse esquema de corrupção foi montado no governo Fábio Mossoró. Isso é uma falácia da vereadora. Tá? O servidor em questão, que hoje tem mandato de vereador, tá? E está afastado porque está com restrição de liberdade, foi preso, eu não quero fazer juízo de valores aqui por que ele está preso, tá? Em razão de quais foram as questões, qual foi o descumprimento aí judicial dele. Ele está no município, ele é oriundo de Lusiânia, ele tem quase 30 anos de serviço público. Nós temos denúncia ainda no governo da então prefeita Leda Borges. Ele ocupou cargo de confiança no governo Lucimar. Se nós fôssemos falar em esquema de corrupção, que eu vou chegar aqui numa outra pauta, que foi uma denúncia infundada, tá, da vereadora junto ao Ministério Público, denunciando, questionando o trabalho da superintendente Cleonice, nós temos que voltar lá no governo Leda Borges, aonde o então diretor de Receita Tributária, que é o cargo equivalente hoje a superintendente, que é o Teva, ele foi preso. Foi preso por corrupção, foi aberto um processo administrativo, o processo foi concluído, ficou na mesa da prefeita, então Leda Borges, para apenas assinar e exonerar o servidor, e nada foi feito. E ela vem falar agora em corrupção. O pior não é isso. Deixa eu falar um negócio para você. Eu até me arrependo hoje de ter feito uma conciliação exatamente nesse negócio do Tevo Gomes Cinco, que foi preso, que era o superintendente de Receita Tributária da ex-prefeita Leda Borges. Ele foi preso e eu fui chamado por 4 vezes para fazer um termo de conciliação. Por que ele foi preso? Por conta de receber recurso e passar fora. Só para você ter ideia, eu só fiz essa conciliação em Goiânia por 2 motivos. Um, que eu tive medo, porque se eu perdesse, porque o Ministério Público tinha dito que era desde a época do Zé Valdez que esse trem acontecia lá, né? E a Leda foi o boom, né? E aí o advogado falou, olha, se você perder, você vai pagar os honorários. Razoável. Aí eu perguntei, quanto é os honorários? Na época, eu que entrei com a ação popular, era 2,5 milhões, a dívida do Roberto Gamal. E quando eu fui fazer a conciliação, eu tirei a deputada Leda Borges de 4 processos criminais. E aí a conciliação foi o seguinte, eu exigi, para me assinar lá, eu exigi, a dívida agora está em quanto? 4 milhões e tantos mil, vai pagar em 24 horas. Então, o município vai receber? Vai. Eu falei,
a rodoviária que vão fazer lá embaixo, lá perto do trilho, lá vão fazer? Vão. O hospital, vai dar área para o hospital lá? Vão. Então, eu assinei mediante essas vantagens para o município e também porque eu fiquei com medo, não nego não, era um subprocurador do Ministério Público, era advogado da deputada Leda, era advogado da prefeitura, era o Danúbio, que era de não sei quem, e só eu lá no meio, todo mundo me chamando de doutor. Eu que tinha que assinar o trem. E acabei assinando o trem lá, que ele levou todo mundo, até me arrependo disso. Fred. Mas é isso aí. O que eu quero dizer é que corrupção, ela tem em todo o governo. Agora, a diferença agora... É o agente público que é o corrupto. A diferença agora, que eu quero saber de você. A superintendente Cleo, ao tomar conhecimento, ela colaborou com as investigações. Que excelente pergunta que o senhor qual fez. O funcionamento do prefeito municipal? Olha a última pergunta que eu vou te fazer. Pois aí tá fácil. Por que não tem um órgão, um instrumento jurídico, seja, que possa fazer uma avaliação mais apurada, mais próxima desse tipo de baixa, para que a gente não espere que o TCM identifique isso? Fred, nós Então, temos... essas 3 perguntas que eu quero saber. Vamos Aí, logo lá. Vamos lá. Nós temos mais de 90 mil inscrições no município. Você imagina uma sala com 90 mil pastas. Você não está ali a todo momento conferindo uma por uma. O servidor entrava com a sua matrícula no sistema. Nós temos um sistema muito seguro, auditável, que é do Governa. Tá? A Governa nos fornece um trabalho de excelência, tanto que é justamente por ser de excelência. Mas não evita o roubo, né? Não Se a pessoa tem a senha... Porque o ser humano é do ser humano. É quem isso. Só que, por o assim dizer, eu quero usar esse termo bem simples. O rastro fica. Se você acessa uma inscrição, qualquer que seja a operação que você faça naquela inscrição, ela está impressa ali. Daqui um ano eu vou chegar lá e vou saber, olha, o servidor Antônio José, comissionado ou de carreira, tá? No dia 10 de abril, às 18h30, ele abriu página essa, até tal horário, vai estar meu nome, vai estar meu CPF, então não tem como você dizer que eu não senha. Tudo. Se você pagar uma multa minha de vai trânsito, estar lá, vai estar a senha de quem apagou. Vai estar a senha de quem apagou, data, o horário, tudo. Vamos lá. Quando a superintendente é provocada pelo TCM, ela procura seus superiores imediatos. Quem são? O secretário de Finanças, o Milton, e o prefeito Pablo. Quando ela mostra o que ventilava estar acontecendo, até aquele momento não se tinha ideia do tamanho do que estava acontecendo. Tá? O prefeito me chama e nos dá essa missão. Você vai para a Superintendência de Arrecadação Tributária, você vai estar na assessoria direta da Cleonice, fazendo a segurança desses servidores que estavam sendo ameaçados porque os operadores do sistema da corrupção, eles sabiam onde a gente ia chegar. Então eles já começaram a pressionar para não mexer, não fazer, não ia dar em nada, cuidado onde vocês vão entrar. Então nós fomos para lá. Eu fui deslocado pelo prefeito Pablo e o próprio prefeito nos delegou. Independente do que possa estar acontecendo, nós queremos esclarecer tudo e vai penalizar a quem tiver que ser penalizado. Em momento algum, eu afirmo isso aqui, o prefeito foi conivente com alguma situação dessa que está acontecendo hoje no município. Tá? Se houve conivência, foram de outros governos. E não estou aqui dizendo que houve, mas se houve. Nesse aqui eu afirmo que não houve. Então nos deslocamos para lá, fui lotado na superintendência, comecei a trabalhar página por página, claro, os técnicos todos envolvidos, a gente acompanhava linha por assessoria jurídica, toda a assessoria jurídica, nosso departamento de dívida ativa, todo mundo envolvido, tá? Cleonice à frente, e nós ali acompanhando linha por linha. Fizemos um trabalho em conjunto, depois de provocado com o Ministério Público, levamos todas as informações necessárias agora.
Se o esquema de corrupção que foi montado há muito tempo está sendo desmontado, é um mérito da superintendência junto com essa administração. Provocado pelo TCM, provocado pelo Ministério Público. Agora, querer hoje, como a gente vê, as pessoas falarem na rua, como eu já ouvi, a Cleonice destruiu lá e está mandando prender todo mundo, Antônio José está lá e mandou prender o vereador. Não, eu não mandei prender ninguém, Cleonice faz apenas o trabalho administrativo de forma correta, limpa, transparente. Ela ainda está no cargo? Ela está no cargo, uma servidora com uma ficha ilibada, com mais de 23 anos de administração pública, tá? Está lá trabalhando, colaborando com tudo aquilo que lhe é procurado dentro dessa superintendência, vai continuar o seu trabalho. Agora, eu soube que ela tem o aval até da promotora. E ela tem o aval da promotora, porque a promotora já entendeu a colaboração em 100% nesse trabalho. Olha, meu amigo Fred, quero dizer uma coisa. Não estou aqui fazendo juízo de valores. Se o vereador Paulo vai perder seu mandato ou não, ele que responda pelos seus atos. Se a servidora Bruna, o servidor Paulo, que antes de ser vereador, ele está vereador, mas ele é servidor. Se a servidora Gabriela, entre outros, vão perder função, vão ser presos, vão pagar multa, isso compete ao judiciário. O juiz é que vai determinar a pena de cada um. Agora, o nosso trabalho está sendo feito. A administração tem trabalhado de forma limpa, ímpar. Eu quero tomar mais um tempinho, para eu ver assim, a maldade das pessoas. A vereadora Cláudia, que tem o seu gabinete, nada mais que um puxadinho do gabinete da deputada Leda, ela insiste várias vezes no plenário dizer, será que a superintendente não faz parte do esquema? Será que a superintendente não é a responsável pela corrupção dentro da superintendência? Ela, associada a uma das investigadas, que é a servidora Bruna, subtrai, essa é a palavra, documentos de dentro, relatórios da superintendência, tá? Documentos esses com sigilo fiscal. Não poderiam ter saído de lá, tá? A não ser de forma institucional, justificada. Ela subtrai essa documentação para tentar levantar provas contra a superintendente Cleonice. Eu trouxe aqui um deferimento da representação. Eu vou ser muito rápido, porque é um documento longo. Ela apresenta, ela questiona junto ao Ministério Público se a superintendente Cleonice não está envolvida nesse esquema. Eu vou ler, me permita, 4 parágrafos. O expediente, em síntese, esse documento versa sobre possíveis baixas indevidas de lançamentos tributários pela superintendente da superintendência, Cleonice. No caso em análise, a representante vereadora Cláudia Aguiar, apresentou denúncia de que a própria chefe da Superintendência de Receita Tributária teria realizado baixas indevidas. Contudo, a apresentação formulada, além de precária de provas, mostrou-se infundada. As baixas efetuadas pela superintendente, ao contrário daquelas investigadas no outro procedimento, foram regulares e devidamente embasadas por motivo de fato e de direito idôneos. Vou concluir. Por fim, chama a atenção o fato de que os documentos que subsidiaram a representação, esses documentos, foram extraídos do sistema interno da superintendência pela servidora Bruna, que é investigada e que está presa hoje. Tá? Não tendo sido esclarecido o modo como esses documentos foram obtidos pela representante, vereadora Cláudia Aguiar. Então me diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. Então assim, foi subtraída documentação com resguardo de sigilo fiscal, para ela tentar provar que a superintendente fazia parte da organização criminosa. É um documento do Ministério Público de Goiás. Documento oficial. Em deferimento de representação. Né? Foi uma representação que a vereadora Cláudia Aguiar fez, tentando colocar a superintendente Cleonice como também uma das que faziam parte do esquema, né? Até como chefiava talvez o esquema. Sim. Agora, aí eu falo para os vereadores, né? Falo para a nossa Câmara de Vereadores, que está com tanto problema na justiça, né?
como é que a vereadora Cláudia Aguiar aqui diz que, por fim, chama atenção o fato de que os documentos que subsidiaram a representação foram extraídos do sistema interno da Superintendência da Receita Tributária pela servidora Bruna Mouzinho Martins, que foi uma das investigadas no procedimento de investigação criminal, não tendo sido esclarecido o modo como esses documentos foram obtidos pela representante. Ou seja, a vereadora Cláudia Aguiar, de algum modo, ela recebeu esses documentos de alguém que tinha acesso ao sistema e pegou. Agora, quem garante que a vereadora Cláudia Aguiar pegou só os documentos de baixa e não de toda a população de Valparaíso? A questão desse relatório, desculpa, só te fiscal, tem todos, quando a gente fala sigilo fiscal, eu vou explicar, desculpa ter te interrompido. Ali está o nome do contribuinte, está o CPF, está o endereço, está o telefone, está o patrimônio dele, que ele consta no município. Então esse documento não poderia ter saído de lá da forma que saiu. Até poderia, por uma ordem judicial. Sim. Né? A Câmara buscasse os meios legais, sim, uma vez que a vereadora, olha, vamos ter que provar que ela não está envolvida, não da forma como foi feito. Ela estaria envolvida, né, nisso. E aí a pergunta que eu faço aos vereadores e à sociedade valparaísense é o seguinte: uma vez que a vereadora Cláudia Aguiar buscou essa, assim, eu acho ela uma pessoa bastante dinâmica, mas ela tem que fazer a coisa correta. A primeira coisa que um representante do povo tem que fazer é respeitar a lei. Vereador é para elaborar a lei e fiscalizar o erário público. São as funções específicas de um representante do povo. Agora, ela não pode chegar, se unir a uma pessoa supostamente hoje investigada, como a própria promotora diz aqui, para pegar a informação, porque quem garante que a informação que ela pegou foi só sobre o ilícito e não sobre toda a população de Valparaíso, já que é toda a população que está no sistema. E tem um problema da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a promotora aqui diz que ela, não tendo sido esclarecido o modo como esses documentos foram obtidos pela representante, que é a vereadora Cláudia Aguiar. Então, vereadora Cláudia Aguiar, a senhora que é extremamente atuante nas redes sociais, use aí as explicações pessoais na Câmara de Vereadores e diga como a senhora obteve esses documentos que o Ministério Público está questionando, e se foram só esses, só os da baixa, e não sobre toda a população, porque você não pode ter as informações de toda a população de Valparaíso. Ninguém pode. É contra a lei, é crime. É crime. E então, senhores vereadores, vereador não dá direito a fazer ser criminoso. Fred, eu queria só, assim, para a gente não alongar muito. Não alongar muito. Veja bem, eu espero que a gente tenha ajudado a esclarecer. Sim. Aqueles que nos até acompanham, me exaltei um pouco. aqueles que nos assistem. Essa falácia, que é uma falácia, que vem insistindo na vereadora Cláudia Aguiar, tá? No plenário da Câmara de Vereadores, de que esse esquema de corrupção foi montado no governo Pablo Mossoró, eu acho que cai por terra. Tá? Quem tem telhado de vidro tem que se cuidar. Nós estamos falando aqui que em outros governos não houve atuação do governo. Eu não vou entrar na pauta de secretário de saúde gravado recebendo espécie, dinheiro. Nós sabemos de qual secretário estamos falando e qual era o vínculo dele com a prefeita. Com a ex-prefeita. Tá? Com a ex-prefeita à época. Não estamos falando disso. Nós estamos falando que o governo Pablo Mossoró, tá? A justiça seja feita, tem colaborado de forma ímpar, tá? Com tudo o necessário para o Tribunal de Contas dos municípios, para o Ministério Público e com a Polícia Civil. Então, assim, se existia e existia um esquema criminoso, ele está sendo desmontado. Ele está sendo desmontado. O município já foi. O município que teve receita, deixou de recolher receita, está tendo essas receitas todas, como os outros, efetivadas novamente, tá? Repatriadas, quase que seria esse nome. Isso. Tá. Mas então, assim, eu quero aqui agradecer a você que está nos acompanhando, nos colocamos à disposição,
tá? A nossa superintendência está à disposição, mas veja bem, para prestar o que nós temos que fazer, prestar serviço de qualidade para o contribuinte, recolher tributos para que esses tributos voltem para os munícipes, com obras públicas, que é para isso que nós recolhemos nossos impostos, para termos um trabalho prestado de excelência pelo município. Isso tem acontecido. Tá joia. Então, José, eu lhe agradeço muito. Eu só quero encerrar dizendo o seguinte, em primeiro lugar, dizer que nós não somos juízes, portanto, nenhuma dessas pessoas que hoje estão com restrição de liberdade ou sendo investigadas, nós não podemos dizer que são culpadas, porque nenhuma delas foi julgada. Então, só quem pode julgar são nossos magistrados, e aí vai um longo tempo aí, tem gente aí com centenas de processos e até hoje não resolveu, mas essas palavras foram muito boas, houve um esclarecimento, porque tem muita gente que sabe pouco e fala muito, mas aqui esse programa é a última palavra sobre qualquer um desses assuntos. Strong.